Olá, muito boa tarde. Nós falamos aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, são votados os requerimentos, indicações, moções e também os diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público. Já nas sessões de quinta, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Lembrando que, em função da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara vai estar fechada justamente para preservar a saúde da população. Mas você acompanha todo o trabalho em plenário ao vivo aqui pela TV Câmara, pelo nosso site, que é câmarasjc.sp.gov.br, e também pelo nosso Facebook. A programação completa da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e ainda pode assistir a transmissão da sessão ao vivo. E tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário, você acompanha no nosso canal do Twitter. E a gente vai agora para um breve intervalo e já retorna com mais informações sobre a sessão desta quinta-feira. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador José Luiz, para fazer verificação de presença. Estão presentes. Desculpa, senhor presidente. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereadora Flávia Carvalho, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Maninho 100%, vereador Wagner Balieiro, vereador professor Calazans Camargo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Sérgio Camargo. São esses os vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que no tema regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os nobres vereadores. Solicito ainda a inclusão para a leitura de 3 processos. De autoria da vereadora Amélia Naomi, o processo 3826-2020, projeto de lei complementar 13 de 2020. Processo 3827-2020, projeto de lei 139 de 2020. E o processo 3828-2020, projeto de lei número 140 de 2020. Solicito ainda inclusão para votação, de autoria do vereador Ciborgue, o processo 7655, projeto de lei 242 de 2019. E ainda isso aqui é para a votação? Solicito ainda a tempo, senhor presidente, inclusão para a votação de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei 110 de 2020, cujo processo é o 3430 de 2020. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura
dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 3683/2020, projeto de lei número 128/2020, de autoria dos vereadores Dulce Rita e professor Calazans Camargo. Denomina a Rua 10, no loteamento residencial Mirante Cambuí, de Rua Milton Ferreira Ananias. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3696/2020, projeto de lei número 129/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a área verde localizada entre a Rua João Miassi, no loteamento Jardim Torrão de Ouro, e a Rua Antônio Eduardo de Alvarenga, no conjunto habitacional Dom Pedro II, de área verde Marcos Vinícius Aparecido de Oliveira. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3783/2020, projeto de lei número 130/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Viela 2, localizada entre os números 1810 e 1822, na Estrada Municipal Antônio Frederico Ozanam, bairro Santa Hermínia, de Viela Andréia Libonati. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3784/2020, projeto de lei número 131/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua Servidão, localizada entre os números 617 e 630, na Rua Pedra do Sol, bairro Santa Hermínia, de Rua Manuel Damásio. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3791/2020, projeto de lei número 133/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Viela 1, localizada em frente ao número 620, na Rua Pedra do Sol, bairro Santa Hermínia, de Viela Luísio Soares dos Santos. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3810/2020, projeto de lei complementar número 11/2020, de autoria do vereador Dilermando de Alvarenga. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar a lei complementar número 359, de 12 de maio de 2008, para dispor sobre a instituição do regime de aposentadoria especial aos integrantes da Guarda Civil do município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3814/2020, projeto de lei número 134/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Fica denominada piscina vertical do Poliesportivo Santo Inês, localizada no Parque Ecológico Sérgio Sobral de Oliveira, de piscina vertical Silas Marcelino. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3815/2020, projeto de lei número 135/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o Dia Municipal do Trabalhador da Saúde, a ser comemorada em 12 de maio. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3816/2020, projeto de lei número 136/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Fica denominado Salão de Ginástica do Poliesportivo Santo Inês, localizado no Parque Ecológico Sérgio Sobral de Oliveira, de Salão de Ginástica Dalila da Silva Marcelino.
Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3817/2020, projeto de decreto legislativo número 11/2020, de autoria do vereador Zé Luiz, concede a medalha Mérito Social à Paróquia Espírito Santo. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3818/2020, projeto de decreto legislativo número 12/2020, de autoria do vereador Zé Luiz, concede a medalha Mérito Social à Caritas Diocesana de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3819/2020, projeto de lei número 137/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina o espaço canino localizado na Avenida Cidade Jardim, Bosque dos Eucaliptos, de Espaço Canino Adélia Pereira de Castro. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3820/2020, projeto de lei número 138/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Denomina a Rua 9, no loteamento residencial Mirante Cambuí, de Rua João Soares da Mota. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3822/2020, projeto de lei complementar número 12/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suspender a aplicação do artigo 7 caput do seu parágrafo único da Lei Complementar Municipal número 628, de 21 de fevereiro de 2020, e da outras providências. Comissões, Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3826/2020, projeto de lei complementar número 13/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suspender a aplicação do parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar Municipal número 628, de 21 de fevereiro de 2020, e da outras providências. Comissões, Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3827/2020, projeto de lei número 139/2020, de autoria do vereador José Dimas. Denomina a estrada cadastrada pela Prefeitura como SJC 447, que liga a estrada Juca de Carvalho, SJC 080, com a estrada José Borges Sobrinho, SJC 070, de estrada Benedito Domingos da Silveira. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Processo número 3828/2020, projeto de lei número 140/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar espaço de coleta para reciclagem de produto eletroeletrônico por parte do terceiro setor e cooperativas que atuam nesse segmento, nas feiras livres do município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/6/2020. Senhor presidente, são esses os processos de leitura do dia de hoje. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite. Eu só quero pedir um minuto de silêncio para o senhor
Antenor Queiroz, que é pai do Marcelo de Queiroz, polícia militar e coordenador do PROED. Ele era sogro de uma amiga nossa lá da Catedral de São Dimas, faleceu hoje, morador de São José dos Campos, então que a Câmara possa homenageá-lo com um minuto de silêncio. Obrigado. Com a palavra, o vereador professor Calazans Camargo. Senhor presidente, eu venho também somar aqui, solicitar aí o colega acabou de solicitar para o senhor Antenor Queiroz. Ele faleceu nessa última noite. O Antenor Queiroz é pai do professor Marcelo Queiroz, que é, como foi dito aqui, é policial, instrutor PROERD. E ele também é professor de judô, 5º grau de judô, um dos grandes professores aqui da nossa cidade. Seu Antenor Queiroz, ele faleceu com 96 anos de idade, deixou filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Teve uma vida bastante profícua, sempre pautada no trabalho, na honestidade, ensinando seus filhos, dando um grande exemplo para a sua família. São todas pessoas de bem e eu conheço bem a sua família também, como conheci também. Então, essa é a nossa solicitação. Eu também queria aqui, senhor presidente, nós hoje é o dia em que está completando 10 anos da Lei da Ficha Limpa Nacional. A Lei da Ficha Limpa Nacional é aquela lei que ela regulamenta que todos os candidatos a cargos eletivos, de presidente até vereador, estejam aí enquadrados nessa legislação, né, sem condenação. Nós aqui em São José dos Campos, nós em 2015 aprovamos por unanimidade a Lei da Ficha Limpa Municipal. A Lei da Ficha Limpa Municipal de nossa autoria, ela incide sobre todo o funcionalismo público, sejam os efetivos ou os comissionados. São chamados cargos de confiança, inclusive sobre os candidatos em concurso público, que têm que estar enquadrados na lei da ficha limpa. Então, nosso objetivo foi, sempre no decorrer do nosso mandato, foi a moralização e a ética dentro da função pública. Não é? Então, a pessoa que queira trabalhar na Prefeitura de São José dos Campos, ela tem que ser ficha limpa pela nossa lei que foi aprovada em 2015. E hoje, então, é os 10 anos da Lei da Ficha Limpa Nacional. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Mário Batista de Almeida, morador lá de Eugênio de Melo e do Galo Branco. Era o queijeiro nosso lá da região, uma pessoa muito querida, que fazia parte também da Pastoral da Saúde. E também queria fazer um agradecimento para o senhor Helder Ferreira, que mandou essas camisetas lá para o meu gabinete, por causa do depoimento que eu tinha feito aqui anteriormente, sobre as mortes que aconteceram no nosso país, que estão acontecendo no nosso país e nos Estados Unidos, essas barbaridades que estão acontecendo contra os negros. Então, eu queria agradecer ele, o pessoal, em nome do meu gabinete também, que mandaram as camisetas para nós. E falar que realmente vidas negras importam e nós estamos aí acompanhando tudo que está acontecendo no país, no mundo, e estamos vendo que o tamanho que pegou essa dimensão do povo na rua, mas eu acho que tem que ser isso mesmo. Que embora seja um pouco tarde, porque poderia muitas vidas serem protegidas, porque todas essas mortes que estão acontecendo, não é sempre que tem a visibilidade que teve essa dos Estados Unidos, do George Floyd, mas nós estamos vendo todo dia aí nas favelas nossas, nas periferias, em todos os cantos do nosso país e do mundo inteiro. Então, eu acho que é um momento muito importante para nós de reflexão, de solidariedade e também de
de indignação, né? Enquanto está tudo isso acontecendo no nosso país, nós temos o presidente da Funarte falando que umas barbaridades que ele falou, que a gente nem quer repetir, mas de uma presidente da Funarte comentando que o movimento negro aqui, que o negro é a escória do nosso país. Isso é uma coisa inadmissível. Isso não depende de partido político, não depende de tendência ideológica. Isso depende de uma coisa muito simples chamada respeito humano. Ainda mais de um negro partindo uma frase de tão baixo calão igual essa. Então, é mais essa semana aqui para me mostrar a minha indignação com o que está acontecendo com os pobres e pretos desse país. Bom, em comum acordo aí das lideranças, nós vamos então passar para o horário do grande expediente. O primeiro orador inscrito é o vereador José Luiz, tendo um tempo aí de 25 minutos, mas pode falar 10 se quiser, 5, não tem problema. 1 minuto também. Aliás, senhor presidente, eu sou o líder do PSD nessa casa, então eu posso ter mais 15, então eu posso falar 40 ou não? Não pode, né? Senhor presidente, boa noite aos vereadores, ao público, servidores, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, alguns assuntos que eu julgo ser importante lembrar na sessão de hoje. O primeiro, senhor presidente, há cerca de, talvez, 15 dias atrás, eu alertei os vereadores dessa casa, e inclusive a Secretaria de Promoção Social, vereadora Dulce Rita, sobre o que está acontecendo nas ruas de São José dos Campos. A quantidade de morador de rua e de pessoas que vão nos sinais pedindo coisas, os pedintes, está aumentando dia após dia, e até agora a prefeitura, na pasta social, não fez absolutamente nada. Eu alertei, inclusive, que o epicentro desse local é o Jardim Satélite. Eu nunca vi tantas pessoas andando pelas ruas, nos sinais, e não se vê uma ação social dessa prefeitura. Eu pergunto, cadê a secretária ou os agentes sociais para ir atrás disso? Aliás, ontem, por exemplo, cheguei até a mandar algumas fotos para alguns vereadores, para dizer o seguinte: olha, será que eu terei que pegar essas fotos, vereadora Dulce Rita, e expor aqui na Câmara Municipal? Acho que não precisa isso. Então, mais uma vez, deixo o meu alerta à Prefeitura de São José dos Campos para dar uma saidinha, quer abrir todos os comércios, quer que as pessoas vá para a rua, mas a própria Prefeitura, na parte social, não quer ir para a rua, não quer fazer o seu papel. Então, atenção, principalmente lá no Jardim Satélite. Estão perdendo a mão, hein? E eu imagino, se eu perguntar aqui para os demais vereadores, eu acho que não é só no Satélite que isso está acontecendo, senhor presidente. Então, fica o alerta. Eu alertei aqui sobre outros assuntos, né? Falei, aí não me deram ouvido, tudo bem, eu tive que bater as portas do judiciário, por exemplo, no caso da cesta básica. Será que terei que bater as portas do judiciário de novo para garantir atenção social para essas pessoas? Eu espero que não precise chegar a esse ponto. Também, senhor presidente, pegando um pouco o gancho no que a vereadora Dulce Rita se manifestou aqui sobre as grandes manifestações que vêm ocorrendo pelo mundo, uma pauta extremamente necessária, justa, que nós estamos vendo acontecer principalmente nos Estados Unidos, que vinha durante muito tempo aí
meio que encobertando esse tema, esse debate, e por tudo que aconteceu com aquele cidadão, infelizmente, uma cena trágica para todos nós, despertou aí toda uma mobilização nacional. E aí você vê alguns líderes da 4ª série nesse país falando essas besteiras que estão falando aí, em nível nacional. É uma vergonha isso, ouvir de líderes que estão lá em Brasília algumas coisas desse tipo. Então, vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência tem razão na sua colocação e eu assino embaixo também. Dizer que hoje, na noite de hoje, foi lido 2 projetos de minha autoria, de mérito social, a 2 entidades que estão fazendo o maior esforço para dar um testemunho nessa cidade de direitos humanos. Um é a Caritas Diocesana, uma entidade internacional filiada à Caritas brasileira, que tem um trabalho muito forte aqui em São José dos Campos, no sentido de atender as famílias carentes nesse período de pandemia. E lembrando mais uma vez que o prefeito do Dória não comprou um caroço de feijão até agora. Eu vou repetir isso várias vezes. O prefeito do Dória não comprou um caroço de feijão até agora e fez live mostrando as cestas básicas do governador Dória. Então, eu entrei com esses projetos essa noite, garantindo aí esse mérito social a essas 2 entidades, uma a Caritas Diocesana, que ela nasceu inclusive para trabalhar na emergência, para ajudar as pessoas, e a outra é a Paróquia Espírito Santo, lá no Jardim Satélite, a minha paróquia de coração, tenho o maior orgulho de dizer. Paróquia Espírito Santo, que esse ano completou 28 anos de existência, de caminhada, e esse ano está dando um show de direitos humanos e de ajuda às pessoas. Tem acompanhado diariamente esse trabalho, né? E volto a dizer, passa a ser vergonhoso para o poder público, nesse sentido, uma entidade que a missão dela é evangelizar, está fazendo muito mais que a própria prefeitura nesse sentido. Então, o mérito social também para a Paróquia Espírito Santo no projeto Pés Sem Fome, que é a Paróquia Espírito Santo Sem Fome. E dizer que na terça-feira nós teremos um grande ato virtual, vereador José Dimas. Vossa Excelência que também percorre aí os caminhos da nossa comunidade católica, tem um trabalho forte aí também, nós teremos na terça-feira o chamado Marcha Virtual pela Vida, que está reunindo muitas entidades. E aí, vereador, uma marcha inteligente, sem expor as pessoas à contaminação, dentro de um espaço democrático reconhecido, com entidades muito boas, representativas, porque a gente tem visto por aí um bando de grupo de sem rumo fazendo movimentação. E aí, ao final do movimento, você pergunta qual que foi a pauta? Ah, é para tirar não sei quem do Congresso, ou acabar com o STF, ou fazer isso, ou fazer aquilo, né? Então, nós teremos, no dia 9, a Marcha Virtual pela Vida. Então, é uma atividade, inclusive, que tem o apoio da CNBB e de outros grupos de renome aqui no nosso Brasil, dentro de pilares importantíssimos, principalmente em relação a uma questão do combate ao coronavírus, mas de maneira efetiva. Não ficar discutindo ideologicamente isso ou aquilo. Então, eu creio que essa marcha pela vida, nós todos poderíamos acompanhar
estou fazendo até uma moção em solidariedade, em apoio a essa atividade. Eu gostaria de convidar todos os vereadores também, na terça-feira, participar, nem que seja algum momento, a Marcha pela Vida. Poderia publicar nos seus páginas de Facebook, colocar no seu WhatsApp também. Enfim, você pode participar na Marcha pela Vida. Senhor presidente, eu teria mais alguns projetos aqui para detalhar, mas pelo andar aí dos projetos, nós temos bastante debate aqui pela noite ainda. Eu já me sinto contemplado por esse tempo, agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Próxima vereadora, inscrita no grande expediente, vereadora Juliana Fraga. Tempo de 25 minutos, podendo falar 25 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu não poderia deixar de falar essa noite, pelos últimos acontecimentos, pelas últimas falas do prefeito na rádio, e em nome dos professores, da grande maioria dos professores da rede municipal, e não de apenas um grupinho, eu vim aqui repudiar a fala do senhor prefeito na rádio mensagem. Foi, mais uma vez, uma fala insensível, desumana, de desconhecimento do que realmente acontece na sua cidade, na cidade que ele é o gestor, uma fala desrespeitosa, uma fala que não leva em conta o tanto que o professor trabalha, o tanto que o professor se dedica, o tanto que o professor... Não só os efetivos, mas os eventuais, os professores PDs, enfim, que o grupo que trabalha na educação se dedica para a educação da cidade ser reconhecida como ela é. Não é pelo gestor. Ela é reconhecida como uma das melhores educação de São Paulo, a rede municipal de educação, por causa dos seus profissionais. Isso é claro. E, infelizmente, a postura do prefeito é não reconhecer o tão valioso que são os profissionais de educação. Então, a fala dele hoje foi realmente de se repudiar, uma fala horrorosa, mostrando, principalmente, além de desqualificar o professor, mostrando que não conhece a rede do qual é gestor, mostrando que ele não conhece a realidade das escolas, mostrando que ele não conhece o que está acontecendo, o que acontece nas escolas no qual ele é gestor, da cidade do qual ele é gestor, infelizmente. Então vai à rádio falar o que quer, que tira da cabeça, porque ele acha, e desqualificando os professores que tanto trabalham, né? Isso aconteceu na fala da rádio mensagem. E aí, para não dizer que é um grupinho só de professores, ou um professor sindicalizado, que foi um absurdo essa fala, eu vim mostrar algumas falas, porque nós recebemos de vários professores de várias regiões, não só da região sul, mas temos da região leste, da região norte, professores de EMEI, professores de EMEF, que colocaram o que está acontecendo nas suas escolas. Então, não é de uma escola específica, não é de uma região específica, não é de um grupinho específico de professor sindicalizado, não. Pelo contrário. Vários relatos de professores que não são sindicalizados, que foram e relataram o que tem acontecido na sua escola. E que se decepcionaram grandemente com a fala do prefeito na rádio. Ele falou, né, que está tudo certo, que está tudo bem, que o professor não tem máscara para usar. Ué, não usava máscara para ir para o supermercado? Não tem internet? Agora que o professor viu que não tem internet na escola? Então, eu gostaria de dizer que não tem máscara. Que, ao contrário do que ele falou que haveria EPIs para os funcionários, não tem. Inclusive, na escola ao lado lá da Secretaria de Educação, não tem máscara, não tem tinta para imprimir as atividades para os alunos, não tem nem orientação. E a maioria das escolas não tem internet boa o suficiente
para que os professores possam planejar suas aulas, para que os professores possam fazer suas atividades. E isso, se ele não sabe disso, é porque ele não conhece a realidade da escola, não conhece a realidade da educação municipal da cidade que ele está gestando. E não tem mesmo. Que tem escola que a internet é boa em uma sala, mas nas outras salas mais afastadas é falha. Então acaba fazendo com que os professores tenham que se aglomerar em uma sala que a internet esteja melhor. Então, se ele não sabe disso, ele precisa conhecer, ele precisa saber. E aí tem aqui o relato da professora da região norte. Eu não vou dar um nome, e eu sei porque acontece sim as perseguições, então eu não vou dar o nome, mas aqui estou com todas as folhas que eu imprimi aqui. Que decepção me sinto no dever de fazer algumas considerações. Não somos uma minoria que não concorda em voltar para a escola. Somos quase a totalidade que queremos retomar o trabalho em segurança. Não somos uma minoria sindicalizada. A internet da grande maioria das escolas é insuficiente, e é mesmo. Ano passado eu estava na sala de aula e a internet pegava bem em uma sala, mas não pegava nas outras. Então, infelizmente, senhor prefeito, o senhor tem que saber como que está a internet das escolas da sua cidade, que é a cidade que você está fazendo a gestão. Chegou uma máscara de TNT para cada funcionário em minha escola. Nessa ainda chegou. Tem escola que eu tenho relato aqui que só chegou a máscara do sindicato. Nós todos temos nossas máscaras, claro. As professoras com certeza não disseram que não tinham as suas próprias, mas que não estavam recebendo como deveria. Olha, se as professoras estavam em casa, não precisa ter uma coleção de máscaras, já que estavam fazendo isolamento social. Tinha uma máscara para poder ir para o supermercado, chegava, lavava. Então, não tem necessidade de ter várias máscaras. Agora, na escola, tendo que ir para a escola, sem necessidade, porque o trabalho que elas estão fazendo na escola poderiam fazer em casa, vai ter que ter mais máscara, sim. Vai ter que ter mais máscara. E se o prefeito falou que comprou tantas máscaras para dar para a população, ele também tem que oferecer, principalmente para os servidores do município, para os trabalhadores do município. Né? Teve uma propaganda aqui que o secretário de saúde falou dos testes. Testes esses que a Embraer estava oferecendo para os seus funcionários, mas o secretário de saúde apareceu. Ué, cadê os testes aqui para a nossa cidade, para os trabalhadores da nossa cidade, da educação e de outras secretarias? É obrigação da prefeitura. Então, a máscara, que deveria ser também oferecido pela prefeitura, não tem. Ninguém quer deixar de trabalhar. Só queremos resguardar nossa saúde em meio à maior crise sanitária que já vivenciamos. O grupo de risco não quer ficar de licença, quer retomar suas aulas sem colocar em risco a sua saúde. Que é outra situação, né? A saída pede licença sem vencimento, pede atestado. Vê se isso é saída para um gestor. Vê se isso é a melhor saída para o gestor da nossa cidade. Não é se preocupar com os seus trabalhadores. Aqui, estou passando aqui para dar o feedback do que tem acontecido. As diretoras das escolas que trabalho, que aqui ele trabalha em duas, estão tão perplexas como nós, mas não podem fazer muita coisa. Nas escolas, não tem EPI nenhum, somente teve a distribuição de máscaras feita pelo sindicato. Os únicos que distribuíram foi o sindicato na porta das escolas. Por favor, na sessão de hoje, repudie esse posicionamento horroroso no prefeito em nome de nós, professores, que não somos a minoria. Os professores só estão reivindicando que tudo o que está sendo pedido nas escolas podia ser perfeitamente feito em casa. Ainda mais porque a escola não está garantindo os recursos necessários, como a internet. Nesse momento, a internet é fundamental. Se nós não temos que chegar na escola e usar a nossa própria internet, é mais uma prova que podíamos fazer nosso trabalho em casa. Então, olha só. Se é para ir para a escola, para usar a internet, da nossa própria internet, para fazer a atividade, que é só para fazer atividade de planejamento, coisa que eu já falei aqui, que os professores já faziam isso em casa. Eles iam para a escola para levar as atividades que prepararam,
para fazer aquilo que eles planejaram com os alunos. Então, os planejamentos e as atividades eram feitas em casa. E aqui tem mais essa. Lá na EMEI, o preocupante foi a diretora informar que tem poucas máscaras descartáveis. A princípio, não nos ofereceu, mas perguntei a respeito, já que ela disse que teremos que trocar a máscara a cada 2 horas. Eu disse que só tinha levado uma, a que eu usava ontem. Então, a diretora respondeu educadamente que não teria todos os dias. Como falei que o Felício havia afirmado que as escolas e todos os outros setores tinham EPIs para trabalhar, ela respondeu que verificará na Secretaria de Educação. O mais preocupante para mim, no retorno, foi que existe uma possibilidade dos professores criarem grupo de WhatsApp para interagir com as famílias e crianças na educação infantil. Vou explicar melhor. Na minha escola, ligamos para cada família ontem, para perguntar, saber se tem e-mail, WhatsApp, internet, e perguntar se aceitam receber material digital via e-mail e WhatsApp. Isso foi para cada professora decidir o meio melhor para interagir com a sua turma. Só que o WhatsApp pessoal do professor, ora, não deveria ser cogitado para esse trabalho. Preciso pautar esse abuso da sugestão de uso do WhatsApp pessoal dos professores. Até o e-mail a ser usado tem que ser corporativo. De fato, e a professora tem razão, porque se não oferecem as condições, eles poderiam, pelo menos, aceitar as condições dos professores de fazer isso em casa. Mas já que não ofereceram, não aceitaram a sugestão do professor, então que dê as condições necessárias para o professor trabalhar na escola. E isso são as máscaras, né, são os EPIs, álcool em gel, porque tem um relato aqui que a professora diz que o álcool em gel está vencido, e estava pela metade e vencido. Isso são casos de professoras, aqui ela até começa falando, olha, vereadora, ele não comenta, não. O prefeito não comenta, ele ofende, porque eu não sou sindicalizada. Sou efetiva desde 2012. Então, assim, são relatos de professoras dizendo o quão decepcionante foi ouvir o prefeito falar na rádio mais uma vez contra os trabalhadores, contra os professores, contra os trabalhadores da educação, como se fossem pessoas que não quisessem trabalhar, como se fosse assim, desqualificando de fato o trabalho. Mas, na verdade, a gente sabe muito bem porque não conhece a realidade da escola, não conhece a realidade do que acontece na escola. Por isso que faz o que faz, por isso que fez o que fez. E acha no dever, e acha certo falar como ele falou na rádio, né? Mas, enfim, são vários relatos, falando que foi desrespeitoso, mentiroso, no mínimo falho, pois não conhece a realidade das escolas. Relatos de professoras tremendamente tristes, que choraram até por conta do áudio, por conta da fala do prefeito, que trabalha há 22 anos na prefeitura, que já trabalhou muitas vezes doente, já deixou filho em casa doente, para fazer o melhor trabalho, para se dedicam para fazer aquilo que fazem, né, professores que já foram gestoras na escola, que trabalham com amor e que nunca imaginavam ouvir isso de um gestor. Então, esses são os relatos, alguns, né, que não dá para ler todos os relatos dos professores que me mandaram, mas foram alguns dos relatos que, depois da fala do professor na rádio, do prefeito na rádio, simplesmente de se chocar, de se decepcionar, e de fato, foi uma fala, mais uma vez, infeliz do prefeito Felício, infeliz. Eu quero dar uma parte aqui ao vereador Wagner, e depois eu termino a minha fala. Eu gostaria de dizer aqui, comparando aqui o mês de maio com junho, 4 de maio a 4 de junho, a situação da questão da pandemia em São José. No dia 4 de maio, nós tivemos, até 4 de maio, depois de quase 50 dias já de isolamento, 14 óbitos. De 4 de maio para 4 de junho, que é exatamente hoje, pulamos de 14 óbitos em São José para 45. 3 vezes, nesse período de 4 de maio para 4 de junho.
Casos positivos de Covid, no dia 4 de maio, tinha 278. Agora temos 1.066. Também quase 4 vezes o número de casos positivos. E o de suspeitos, que eram no dia 4 de maio 519, agora são 946. Então, um aumento muito grande, principalmente nesses últimos dias, nessas últimas semanas. E aqui são dados comparativos de exatos 30 dias, mostrando um crescimento muito grande a partir de 4 de maio até os dias de hoje. Por isso, é muito mais do que justificável a preocupação dos professores em ter, no retorno, nenhum professor quer ficar sem trabalhar, só querem ter minimamente as condições de trabalho necessárias, os equipamentos necessários e, se possível, a estrutura necessária. E, inclusive, no dia 3 de abril, a Prefeitura tinha comprado 32.500 máscaras para servidores da educação e da Secretaria de Proteção ao Cidadão, para os servidores da educação. Daria uma média aí de 4, 5 máscaras para cada servidor. Não dá para entender, se já comprou com tanta antecedência, por que não entregou para os funcionários, conforme Vossa Excelência colocou muito claramente aí pelos relatos dos professores, que os professores não estão recebendo esse EPI que a Prefeitura já comprou. Está lá no portal da transparência a compra de 32.500 máscaras, no valor de R$ 78.000, já compradas no dia 3 de abril, e até agora não entregues, pelo menos pelos relatos, a maioria dos professores que estão retornando à escola. E também colocar aqui a nossa surpresa e indignação com a fala que o prefeito Felício fez na rádio, desqualificando toda a categoria de professores, desqualificando um direito sagrado que é dos funcionários, sejam eles professores ou de qualquer categoria, de fazer parte, sim, de sindicato, de se organizar, sim, para fazer a luta em defesa dos seus direitos. Fazer parte de sindicato é um direito que os trabalhadores suaram muito para conquistar isso. Então, é fundamental que o direito à organização do trabalhador ela seja respeitada. É com isso que a gente tem hoje diversas conquistas dos trabalhadores. Então, queria cumprimentar a vereadora Juliana pela fala e dizer que, pelos números aqui colocados, é justificável e muito a preocupação dos professores, dos funcionários das unidades escolares, porque os casos estão aumentando, você tem condições de fazer uma estrutura melhor para os funcionários e professores e isso não está acontecendo. É isso mesmo, vereador. Se tivéssemos um prefeito, de fato, com um olhar sensível e humano, ele veria que os dados aumentaram e ele está colocando os professores para irem para a escola para fazer um trabalho que não tem condições suficientes, porque a internet não é o suficiente para fazer, um trabalho que ele poderia fazer muito bem em casa e não colocar mais a sua vida e a vida dos seus familiares em risco. Então, isso já mostra claramente que não tem necessidade de colocar mais esses funcionários na rua, circulando, né? Devido até mesmo ao aumento do número de pessoas que estão infectadas, né? E para fechar, eu quero dizer mais uma vez, né, como o prefeito falou na rádio, se os professores já não teriam visto que não tinha internet, já tinha visto, já tinha denunciado, já tinha solicitado para melhorar, com certeza os professores já tinham feito isso. Quem não fez a sua parte de melhorar a internet e as condições do trabalho para o professor e de ser realmente melhor para as crianças na sala de aula e na escola, foi o prefeito, foi a Secretaria de Educação, que não viu a falha ou que fechou os olhos e não ligou de melhorar isso nas escolas. Então, quem não viu foi o senhor prefeito, porque os professores com certeza já tinham visto, já tinham falado, já tinham denunciado, mas quem não fez nada, quem não fez a sua parte, foi o prefeito da cidade. Obrigada, senhor presidente, boa noite. Passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia.
discussão do processo 3430-2020, projeto de lei 110/2020, de autoria do Poder Executivo. A votação está prejudicada. Em votação, a tramitação do substitutivo 1, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo 11.304/2018, projeto de lei 431/2018, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo 2, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo 9630/2019, projeto de lei 294/2019, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marconi Academia que faça a leitura dos novos substitutivos para a ciência dos senhores vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo número 11.304/2018, projeto de lei número 431/2018, de autoria do vereador Ciborgue. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a implantar o programa de educação ambiental para gerenciamento de resíduos sólidos nas escolas da rede municipal de ensino. Comissões: Justiça, Educação e Meio Ambiente. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Substitutivo número 2, de autoria do vereador Ciborgue, ao processo número 9630/2019, projeto de lei número 294/2019, autoria vereador Ciborgue. Dispõe sobre o manejo, fomento, resgate, captura e remoção de abelhas nativas sociais e gêneros, apis, no município de São José dos Campos, no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 22/6/2020. Em discussão, o processo 2843/2020, projeto de lei 74/2020, de autoria dos vereadores José Dimas e Walter Hayashi. Não havendo vereador inscrito, informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Emenda número 1, aprovado por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 2844/2020, projeto de lei 75/2020, de autoria do vereador José Dimas, inscrito para falar no processo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, eu gostaria apenas de mencionar nessa votação daqui a pouco e solicitar aos vereadores a aprovação. Trata-se da denominação de uma praça localizada no bairro Altos dos Ipês, na região norte, de Praça José Marcelino Filho. O senhor Marcelino foi, por um bom tempo, o ministro da Eucaristia, lá no Alto da Ponte. O vereador Zé Luiz o conhece muito bem. E o Sérgio Camargo também. E ele merece o nome, merece essa homenagem. Eu passarei a narrar aqui um pouco do histórico,
do senhor Marcelino. O senhor Marcelino nasceu no dia 21 de julho de 1940, filho de José Marcelino Roja e Higina Genuária, na cidade de Guaranésia, em Minas Gerais. Seu pai era proprietário de um caminhão que transportava frutas do seu sítio para os diversos pontos comerciais da cidade, e sua mãe cuidava dos afazeres domésticos e também das atividades da lavoura. Seu Marcelino, como era conhecido, era dedicado desde menino. Era o filho mais velho, por isso logo sentiu a responsabilidade, desde cedo, de cuidar da família. Em meados de 1957, sua família mudou-se de Guaranésia, passando pelas cidades de Piranguçu e Itajubá, estado de Minas Gerais. Foi na cidade de Itajubá que a sua vida tomou novos rumos, e ainda jovem, com 17 anos, ele aprendeu trabalhos na área da construção civil. No entanto, logo sentiu que ali não era o seu lugar e buscou novos horizontes. Mas antes de vir para São José dos Campos, vivendo na cidade de Itajubá, não poderia partir sem antes conhecer aquela que foi sua companheira de vida, mãe de seus futuros filhos. Então, em 1962, já com suas malas prontas para vir para São José dos Campos, casou-se com a dona Maria de Jesus, que eu tive o prazer de conhecê-la também, construindo uma belíssima família. A união do casal perdurou até o dia 6 de agosto de 2005, quando a sua esposa, dona Maria de Jesus, faleceu. Ao chegar em São José dos Campos, o senhor Marcelino logo sentiu que tinha encontrado o seu porto seguro, um novo ciclo de boas oportunidades. Acostumado com o trabalho duro, com a lida da roça, ele não perdeu tempo e logo foi procurar um emprego. De coração puro e humildade sincera, e muito alegre, sempre teve portas abertas por onde passou. O senhor Marcelino sempre dizia: nunca fiquei um dia parado, sempre tive trabalho. Assim, o senhor Marcelino construía seus sonhos com olhos bem abertos e muito seguro de si. Como bom mineiro que chega na cidade de São José dos Campos, ele decidiu logo morar ali na região norte, sendo uma forma de dizer aos seus amigos e parentes que ficaram em Minas Gerais: estou logo ali, venham me visitar. Sua primeira moradia ocorreu na rua Monteiro Lobato, lá no bairro de Santana, mas não por muito tempo. No seu primeiro dia na cidade, conseguiu trabalho como motorista na transportadora Renault, que ficava na Avenida Rui Barbosa. Logo após, em uma data recente, mudou-se para o bairro do Jardim Telespark, adquirindo novo emprego na General Motors, a GM, como metalúrgico, ofício que ele ficou até se aposentar em 5 de junho de 1992. Ainda na década de 80, faltando pouco tempo para se aposentar, o senhor Marcelino sentiu a necessidade de estar mais perto da vida religiosa, dando início, então, a uma participação mais ativa na vida cristã, lá na paróquia do Alto da Ponte, São Benedito. E frequentou, então, assiduamente as missas dominicais na comunidade da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, no Jardim Telespark. Suas ações foram tomando corpo e a igreja fez dele uma nova pessoa com um amadurecimento espiritual. Era uma referência, uma pessoa significativa para todos que o conheceram. Sua vida em comunidade não parou por aí. Em 1º de novembro de 97, tornou-se sacristão da paróquia São Benedito, no Alto da Ponte, onde ficou até o dia 21 de junho de 2008. Também ali exerceu o seu ministério, o seu serviço de ministro extraordinário da distribuição eucarística. Ao longo dos anos, pôde conviver com vários párocos: Monsenhor Antônio,
padre Beto, o carioca, também o padre Marcos Aurélio, que é assessor nessa Câmara do gabinete da vereadora Amélia Naomi, e eu também pude conviver com ele por 2 anos e meio. Confesso que aprendi muito com o senhor Marcelino e conquistou a amizade de muitos paroquianos com os seus ensinamentos. O senhor Marcelino foi um filho que logo foi adotado pela cidade de São José dos Campos, mais especificamente pela região norte de nossa cidade. Amados por muitos, deixou amigos, irmãos, filhos e netos. O seu legado ao amor ao próximo e também o seu jeito silencioso de praticar a caridade nos marcou muito. Então, o senhor Marcelino foi um homem forte, cheio de compaixão, humilde, bondoso, cheio de fé e muito alegre. Portanto, eu peço aos nobres vereadores que votem positivamente, aprovando esse projeto, que denomina, então, essa praça no bairro Altos dos Ipês, essa praça que passará a chamar Praça José Marcelino Filho. Obrigado. Há tempo ainda uma parte para o vereador José Luiz. Opa. Vereador José Dimas, dizer a Vossa Excelência que concordo plenamente com essa propositura que Vossa Excelência traz essa noite. Dizer que, como líder do PSD nessa casa, estarei votando favoravelmente ao projeto, por conhecer a pessoa que você está homenageando, uma pessoa muito especial para a região norte. E Vossa Excelência, como uma pessoa que trabalha forte na região norte, sempre olhando e homenageando pessoas que merecem ser homenageadas. Parabéns. Obrigado, vereador José Luiz. Então, fica aqui o nosso gesto, nossa Câmara, de eternizar o nome do senhor Marcelino numa praça lá na região norte. Obrigado. Informa aos seus vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 3033-2020, projeto de lei 82-2020, de autoria do vereador Ciborgue, inscrito para falar no processo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público presente. Me permita remover a máscara, porque fica melhor para que a gente possa falar aqui. Então, quero aqui solicitar a permissão dos vereadores. A gente está mantendo a distância, o distanciamento aqui. Então, nesse momento aqui. Agradecer a presença de todos. Eu estou muito feliz em poder falar a respeito de um projeto que é o PL 82-2020, que é a denominação de uma área pública, de uma área verde, denominando Jairo Carlos dos Santos. Eu gostaria que a gente pudesse assistir um vídeo que a gente preparou. São 2 vídeos. O primeiro, por gentileza, a respeito da área lá. Por gentileza, poderia colocar o som? Olá, amigos. Me permito tirar a máscara, tempo de Covid, mas nós estamos aqui no Urbanova e estamos num espaço que tem um significativo muito grande para nós. Essa área, esse espaço, essa área verde aqui no Urbanova 7, próximo aos condomínios aqui, o Mônaco, próximo ao Mont Blanc, terá uma destinação, terá uma denominação. E a gente está muito feliz porque essa área vai ser chamada Jairo Carlos. E para quem não conhece um pouco do Jairo Carlos,
a gente fica até emocionado, né? O Jairo é uma pessoa, um funcionário público, uma pessoa que batalhou muito por São José dos Campos, um narrador esportivo, e o Jairo, ele narrava jogos de basquete, de futebol de salão com maestria. Então essa homenagem é com todo respeito, com todo carinho para você, Jairão. Que Deus abençoe você. Eu sei onde você vai estar e onde você está, você estará comemorando aqui. Esse espaço tem um playground, tem um campo de futebol e tem uma quadra esportiva. E eu tenho certeza, Jairo, que o seu neto e a sua família vai usufruir daqui. Tamo junto. Que Deus abençoe. Vamos para lá, Covid. E desculpa, a gente queria fazer uma festa, mas infelizmente, devido à Covid e à pandemia, a gente não pode estar todo mundo reunido. Mas o vereador Cyborg está aqui, Jairo. Firme. Você fez muito pela nossa cidade. E eu sei que onde você está aí comemorando e continua perturbando, fiscalizando e falando: alô, galã, como estão as coisas? Cuida da nossa cidade. Um abraço. Use máscara. Então, Jairo Carlos dos Santos, joseense, nasceu dia 15 de abril de 1943, filho de José Carlos dos Santos e da dona Iracema Ribeiro dos Santos. Os irmãos, a professora Anísia Ribeiro dos Santos, o Flávio Carlos dos Santos e a Yara Ribeiro dos Santos. Casado com a dona Zuleika Costa dos Santos, pai da Luciana Costa dos Santos e do André Carlos dos Santos, o Tranqueira, o nosso professor. Funcionário público da Prefeitura de São José dos Campos desde 1 de julho de 1968, onde trabalhou no Departamento de Finanças e Almoxerifado. Aposentou dia 1º de dezembro de 1995. Trabalhou com diversos prefeitos, o Veloso, Sobral, Edinardo, Bevilacqua, Robson Marinho e outros. Dedicado por todos os serviços realizados em prol de nossa cidade. Um verdadeiro servidor. Uma de suas lutas era para se abrir o acesso de uma rua, onde sai ali da Regional Leste até o supermercado Atacadão. Todos se lembram como Jairo discutia e ia até a rádio no programa do Antônio Leite, que ali tinha que sair uma via. E saiu a via nessa gestão do prefeito Felício Ramute. Destacou-se também no rádio esportivo, com passagens pela Rádio Piratininga e posteriormente pela Rádio Clube. Sempre transmitindo com muita empolgação jogos do basquete, que era no antigo Tênis Clube, o futsal da Associação Esportiva São José e também o futebol profissional do São José Esporte Clube. Amante incansável de nossa cidade, sempre com um pensamento de crescimento constante da nossa cidade. Jairo, ele tinha um hobby. O hobby dele era dos seus rádios amadores. Quando alguém ia em sua casa, presidente, ele fazia questão de mostrar o estúdio onde tinha os rádios amadores. Essa era a sua paixão pelas rádios. Nasceu, cresceu, constituiu família, virou profissional respeitado até nos deixar em 26 de junho de 2016, com 73 anos. Sua paixão era a sua família e o seu netinho, o grande Samuca, que também é neto do Zé Carlinhos, o nosso Pelezinho. Jairo, sempre que nos encontrava, falava que seu grande sonho era narrar um jogo de seu neto. Melhor, um gol do Samuquinha. Jairo, uma pessoa simples, humilde, que nos deixou, mas deixou um legado de honestidade, um legado de amor, de paixão. Sempre muito grato por tudo que a cidade proporcionou à sua família. Jairo, agora sim, aonde você estiver, que tenho certeza que está aí muito bem e cuidando da gente. Você, o Alberto Simões, o Aurélio de Barros, o seu repórter, o Edson Cyborg. Você, juntamente com a sua equipe, poderão narrar muitos jogos do Samuquinha,
nessa linda área verde do loteamento Colinas do Paraty, onde passará a se chamar Jairo Carlos dos Santos. Peço a todos os vereadores a aprovação do PL 82/2020 e nós temos um vídeo para encerrar, por gentileza. Eu preciso tirar a máscara, porque eu não aguento de tanta alegria e tanta emoção. Alô, Samuquinha! Samuel! Tranqueira! Esse espaço foi escolhido por Deus para denominar Jairo Carlos. Sabe por quê? Essa quadra aqui, naquele campo de futebol que a gente mostrou agora, eu tenho certeza que o Samuca vai arrebentar aqui. Ele vai arrebentar jogando com você, Tranqueira. Jogando com o Zé Carlinhos. E sabe quem vai narrar? Ele, Jairo Carlos. Zé Carlinhos passou para André Tranqueira passou para Samuca, Samuca fintou primeiro, bateu, é gol! Gol do Samuquinha! Ô Jairo, aqui, alô, torcida brasileira, vamos lá! Mais um que tá vindo para São José, o Samuquinha, hein? Esse tem futuro, garoto! Espaço Jairo Carlos. Jairão, aqui você vai narrar muito gol do seu neto. Show de bola. Família, tamo junto. Use máscara, use máscara. Samuel, quero ver você jogando aqui. Obrigado. Eu gostaria só de lembrar e falar para a família, esse espaço foi um espaço que agora foi cedido, né, para a prefeitura, de contrapartida ali dos loteamentos que foram liberados. Então, a partir de agora, né, a partir desse mês de junho, a prefeitura vai fazer a manutenção lá. Então, a gente já solicitamos, né, que a prefeitura possa fazer a pintura da quadra, fazer ali, porque é um campo que tem a iluminação, tudo. Então, vai ficar um espaço muito bonito lá. Muito obrigado e conto com o apoio de todos. Ciborgue, narrador, não sabia também não, viu? Contratar você para narrar o jogo do São José. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Qualquer. Com a palavra o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de pedir um minuto de silêncio para duas pessoas. Uma é Fabiana Anastácia, pastora e cantora e uma influenciadora musical aqui no nosso país, no grupo gospel. E também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo senhor Eduardo de Melo, um paciente ou um amigo também, que trabalhou como administrador ali na igreja da cidade. Então, eu gostaria de pedir por Fabiana Anastácio e Eduardo Melo. Obrigado. Em discussão o processo 7655/2019, projeto de lei 242/2019, de autoria do vereador Ciborgue, inscrito para falar no processo. Boa noite, é sobre o PL 242/2019. Também é muito feliz por ser novamente um outro funcionário, né, ex-funcionário da Prefeitura Municipal, funcionário público. Também uma pessoa que exerceu com muita satisfação e maestria o serviço, servir ao próximo, que é a função de servidor público. Augusto José de Medeiros Filho nasceu em Barão de Angra, distrito de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, em 30 de maio de 1924. Tendo residido em várias cidades, entre elas Três Rios, Varginha e Taubaté. Casou-se em 1946 com a senhora Jandira Tinoco de Medeiros. Advindo do nascimento de 3 filhos e 3 netos. Foi contador, professor de ensino, profissional e piloto de aeronaves, com licença e brevet. Chegou na cidade de São José dos Campos em 1953
indo residir na rua Rubião Júnior, em frente ao cemitério municipal. Trabalhou na empresa Mercadante S.A. como contador-chefe e também na Cerâmica Conrado Bonádio S.A. Em 8 de maio de 58, fundou a Escola Hamilton, de datilografia. Quem é que não se lembra da Escola Hamilton? Que na época, onde aqui em São José dos Campos, todo mundo tinha que aprender a datilografia. O acervo dessa escola foi doado para o Provisão em 1959. Em 1959, ingressou na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, onde desempenhou as seguintes funções: chefe de oficina mecânica, encarregado do setor de cadastramento imobiliário, chefe da seção da dívida ativa, chefe da seção de empenhos, diretor do Departamento de Serviços Urbanos e diretor do Departamento de Trânsito Municipal. Ele também implantou o sistema de estacionamento denominado parquímetro em São José dos Campos. Foi onde a cidade de São José dos Campos foi pioneira na instalação do sistema no Brasil. Após 39 anos de trabalho, aposentou-se em 1975. Como funcionário público, foi muito dedicado e cumpria jornadas exaustivamente, inclusive na inspeção de serviços de pintura de faixas de trânsito nas ruas do município de São José dos Campos. Foi membro atuante da loja maçônica Duque de Caxias, em São José dos Campos, e fundador de muitas outras lojas. Membro fundador do Provisão de São José dos Campos, colaborador do Edenar, membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Augusto. Faleceu no dia 9 de agosto de 2015, aos 91 anos, tendo deixado os filhos Augusto José de Medeiros Neto, falecido em 1967, Hortência Maria M. Nascimento e da nossa amiga Márcia Tinoco Brenner. Era viúvo de Jandira Tinoco de Medeiros. Desta forma, por ter homenageado, abraçado em seu coração, a nossa querida cidade de São José dos Campos, com dedicação ao trabalho e à família, já se torna justo um motivo para render esta homenagem. Também não poderia deixar de passar que também o homenageado foi tio do seu Mário Tinoco, ex-diretor e gerente da Sabesp, que na época desenvolvia e desempenhava um belo trabalho na nossa cidade de São José dos Campos. Então, peço o apoio dos vereadores para que possam denominar a Rua 4 no conjunto Dom Pedro II, ela se chamará de Rua Augusto José de Medeiros Filho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora com a palavra ao vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uso do microfone aqui para, na noite de hoje, parabenizar o vereador José Luiz pela apresentação das proposituras aqui, concedendo à Paróquia Espírito Santo e à Caritas Diocesana a medalha de mérito social. Realmente, são duas entidades, vereador, que têm feito a diferença na nossa cidade nesse momento de pandemia. Tanto a Paróquia Espírito Santo como a Caritas Diocesanas. Outras paróquias também têm feito, a Catedral de São Dimas, lá nas outras paróquias também têm feito arrecadações de cesta básica para lá no Bosque dos Eucaliptos, né, vereador Marcão, para poder suprir aí a necessidade de tantas famílias neste momento de pandemia. Mas quero dizer que o vereador Zé Luiz está de parabéns por ter apresentado essa propositura. Não só votarei favorável à propositura, como estou à disposição para assinar o projeto junto com ele, caso seja necessário, né? Nós estamos aí realmente reconhecendo o trabalho social feito pela Paróquia Espírito Santo, feito pela Caritas Diocesanas e por tantas outras paróquias e entidades da nossa cidade que neste momento de pandemia têm feito a diferença na nossa cidade. Boa noite, senhores.
Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também aqui cumprimentar o nobre vereador Zé Luiz por essa brilhante iniciativa de estar concedendo a medalha Mérito Social, tanto à Caritas Diocesana, que há muitos anos faz um trabalho social grandioso na nossa cidade, quanto à Paróquia Espírito Santo, que tem também um trabalho gigantesco na área social. Nós vemos ali advogados, psicólogos, tantos profissionais que cedem ali o seu tempo para atender diversas pessoas de diversos lugares da nossa cidade, até de outras cidades, vêm ali para ser atendido. Também a paróquia está, inclusive, uma das paróquias sai à frente com distribuição de cestas básicas para as pessoas. Realmente uma atitude solidária grandiosa e tem que ser realmente destacado. Parabéns, vereador José Luiz, por essa brilhante iniciativa. E contem com o apoio do vereador do PL, vereador Lino Bispo. Com a palavra, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também parabenizar a iniciativa. Na verdade, nós temos uma iniciativa do vereador José Luiz de homenagear a Paróquia Espírito Santo, a Caritas. É uma alegria muito grande a gente ver tanto a paróquia como a Caritas e outras paróquias de nossa diocese, até do Brasil todo, fazendo um grande trabalho de solidariedade, seja através dos vicentinos, através de várias entidades e organizações aqui em nosso município. Eu lamento que a prefeitura não faz a parte dela, tornando ainda mais importante essa homenagem. Essa homenagem ela ficou mais importante ainda, Zé, porque a Caritas e a Paróquia Espírito Santo e as outras organizações, movimentos aqui da cidade, em especial aí da Igreja Católica ou das igrejas evangélicas, estão fazendo um papel devido à omissão também da prefeitura. A prefeitura não faz nada no sentido de ajudar as famílias em relação à questão de fornecimento de cesta básica até o presente momento. Então foi fundamental e está sendo fundamental o papel dessas entidades. Então aqui registrar, e é digno de merecimento a homenagem realizada pelo vereador José Luiz, tanto à Paróquia Espírito Santo e à Caritas, que é uma entidade diocesana, na qual conheço bastante os integrantes lá da Caritas e sei da história e do compromisso que a Caritas tem com a nossa cidade e com a nossa diocese. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero somar aqui as vozes de todos os vereadores aqui, parabenizar o projeto do vereador Zé Luiz, realmente essa homenagem, essa medalha à Caritas Diocesana, à Paróquia Espírito Santo, hoje lá com o nosso pároco, Padre Rogério, um padre que a gente conhece há muitos anos, ajudou muito meu filho nesse caminho dele também para o seminário. Hoje meu filho está lá no seminário, e um dos que ajudaram muito nessa vocação dele foi o Padre Rogério, que tem feito um grande trabalho realmente na Paróquia Espírito Santo, nesse trabalho, principalmente esse trabalho solidário. Então já foi falado aqui, tanto a Paróquia Espírito Santo como várias outras paróquias da diocese, né? Quero aqui também mandar um abraço para o Padre João, Padre Beto, Padre Gustavo, lá da Paróquia Coração de Jesus, e todos os outros padres que têm feito um trabalho muito grande, muito bonito, e toda a comunidade se juntando, unidas para ajudar aqueles que mais necessitam. Então a gente fica muito contente e parabeniza mais uma vez ao vereador Zé Luiz, que tem feito, que propôs essa lei aí, e que a gente também, se tiver que assinar junto, viu, vereador? A gente está aí junto aí, gostaria muito de acompanhá-lo nessa grande lei, que vai ajudar muito a todos aí, principalmente a Caritas, que faz um trabalho solidário, social, muito importante, e que traz as pessoas para esse meio cristão de evangelização. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ciborgue. Volta a esse microfone, presidente. Primeiro, como líder do Cidadania, já vou solicitar o encaminhamento do Cidadania nesse projeto maravilhoso do vereador Zé Luiz, que nós, vereadores de Cidadania, iremos votar favoravelmente, vereador Zé Luiz. Não poderia deixar de votar favorável à Paróquia Espírito Santo. Eu, que fui criado no Jardim Satélite por mais de 20 anos, minha mãe mora lá
no satélite até hoje e frequenta a paróquia juntamente com o padre Rogério. Então, Zé Luiz, quero aqui colocar para você, a bancada do Cidadania está à disposição, se precisar assinar, né, os líderes aqui também, se a gente precisar assinar, à disposição. Eu tenho certeza que um projeto que o governo municipal também vai apoiar, nós já vamos entrar em contato com os secretários também para poderem dar o parecer o mais rápido possível, para que possam dar um parecer favorável, para que Vossa Excelência possa fazer essa belíssima homenagem à Paróquia Espírito Santo. Então, contem com o meu apoio e o apoio do vereador Robertinho, porque o Cidadania vai votar em peso nesse projeto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria aqui parabenizar o Zé Luiz por essa justa homenagem, porque eu acho que esse momento... diz que antes liberou para mim assinar, viu, Zé Luiz? Mas eu acho que nesse momento mesmo que está surgindo as grandes entidades, as grandes igrejas e as grandes pessoas também que estão aí se solidarizando com essas pessoas que estão sofrendo muito. Que nós sabemos que as periferias realmente estão passando por necessidades imensas. Não é só a cesta básica, mas é também o problema do despejo, né, por falta de pagamento, que está muita gente indo para a rua e é por isso que está gás, por isso que está aparecendo mais morador de ruas por aí. Então, eu acho que é muito importante esse momento, que agora esse momento é que está separando o joio do trigo. E o que a população não quer é o blá, 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 quer o fazimento. E aproveitando também falar aqui de duas entidades que eu tenho maior apreço e respeito muito, que estão aí arregaçando as mangas mesmo, que são os vicentinos, que com todas as dificuldades estão aí lá no coisa do Frederico lá, no arraiá do Frederico, debaixo de chuva, de frio, com bolinho caipira com drive-thru. Então, que não consegue mais abastecer, servir essas pessoas. Então, olha, estão aí arregaçando a manga, muitas entidades mesmo. Então, eu acho que isso aí é um momento muito importante. Se você quiser deixar, eu assino também. Eu acho que todo mundo você podia até abrir uma homenagem coletiva para essas duas entidades, porque realmente estão mostrando serviço. E é nessa hora que a gente vê quem é quem. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, me surpreendi com tamanha manifestação aqui dos demais vereadores. Gostaria de propor duas situações. Primeiro, todos podem assinar. Todos os vereadores podem assinar. É uma honra, não para mim, mas para essas duas entidades que realmente estão prestando um serviço exemplar. E também, vereador Dier, que talvez, ainda pelo passar da hora, quem sabe se desse uma canetada rápida, a gente poderia votar essa noite. E, né, já mata tudo, já vota tudo hoje, mas está aberto para todos os vereadores assinar junto. Dulce, aliás, todos os vereadores podem assinar junto, tá bom? Com a palavra, o vereador Dilermando Dié. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir permissão para tirar a máscara aqui, porque só nesse momento para falar, porque isso sufoca, a fobia, é horrível, viu? Mas temos que usar, né? Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar o vereador José Luiz Nunes, que nós o conhecemos, né, de alguns anos, né, lá no Jardim Satélite. Nós chegamos lá no ano de 1967, só de Jardim Satélite tem 53, o José Luiz deve ter 54. Brincadeira. O José Luiz está lá desde 1988, lá não era nem paróquia ainda do Espírito Santo, né? Tinha a capela, tínhamos lá uma capela de pau a pique, né? E o José Luiz já, desde aquela época, prestava trabalhos da igreja, a sua família, como a minha família também. Passei junto na época do padre
saudoso padre Luiz Albino Bertolotti, né? O José Luiz começou lá hoje, né, ministro da Eucaristia, e nós temos visto o trabalho do Zé Luiz, né, do vereador Zé Luiz, trabalho constante, né? Eu acho que, não tenho certeza, o José Luiz, ele é o vereador que bem representa aquela nossa paróquia, a Paróquia do Espírito Santo, nessas questões públicas de ordem não religiosa, né, principalmente de ordem política, porque nós sabemos que você passou por vários padres, vários párocos, auxiliares, né, de párocos, e sempre tendo uma convivência muito bacana, muito legal, Zé, né, inclusive com a população lá do nosso querido Jardim Satélite. Então, portanto, né, parabéns a você por esta homenagem que você está fazendo à nossa Paróquia do Espírito Santo, à Caritas, não é? Pelo belíssimo trabalho que também tenho visto a movimentação dentro do bairro, ali na região, né? Em todas as ruas, se movimentando, fazendo efetivamente um trabalho, não só de religioso, mas um trabalho espiritual, um trabalho de caridade, para que possa, né, reverter e ser virar contribuição para aquelas pessoas em estados de vulnerabilidade hoje, em pessoas que efetivamente estão necessitando muito. E que a igreja, né, diante desta pandemia, ela ficou também estagnada por determinação de uma determinação estadual, governamental. Então, o trabalho realmente está saindo na rua. Então, essa homenagem que Vossa Excelência faz à Paróquia Espírito Santo e à Caritas, mais que merecido, né? E a Vossa Excelência, eu rendo todas as minhas homenagens por ter lembrado desse brilhante trabalho. Parabéns, José Luiz. Com a palavra, o vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, eu também queria parabenizar o Zé Luiz por essa iniciativa, esse projeto. Parabéns, Zé Luiz, tá? Que a gente fica feliz de poder estar aqui junto com você, homenageando esse momento aí. Sempre que se fala de igreja, né, que a gente também que sempre busca as coisas de Deus, caminha, né, nos caminhos de Deus, procura, né, a gente fazer o bem, andar do lado das coisas corretas. Então, parabéns, Zé Luiz, pelo esse projeto aí, e estamos juntos aí, pode contar com o nosso apoio nesse projeto aí. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao vereador Zé Luiz. Nós já conversamos, né, Zé? Na próxima sessão, então, será votado esse projeto, tá bom, Zé? Passaremos, então, aqui agora, a pedido dos vereadores Sérgio Camargo, professor Calazans Camargo, Dulce Rita, vereador Dr. Elton, pelo passamento dos senhores Antenor Queiroz, Mário Batista de Almeida, Fabiana Anastácia Eduardo de Melo. Nada mais a vir a tratar, está encerrada a presente sessão.